Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Connect Advogados, mais um episódio do nosso programa. E o nosso programa, como sempre falo, tem o intuito de conectar a advocacia à sociedade, né? E hoje nós vamos entrevistar aí a doutora Isabela Lapa, especialista em LGPD, em proteção de dados, né? Algo que a gente ouve falar muito, mas não entende muito bem, né? Ainda mais porque ainda é um assunto bem recente, não só para a advocacia, mas principalmente no nosso dia a dia, para as empresas de um modo geral, né? E passando um pouco sobre quem é a doutora Isabela Lapa. Ela é advogada, graduada pela Unifeso aqui em Teresópolis, é pós-graduada em Compliance pelo IBMEC e especialista em privacidade e proteção de dados pelo Data Privacy Brasil. E antes da gente iniciar mesmo sobre o tema da LGPD, eu queria saber por que te levou, né? Primeiro, agradecer a sua participação aqui, aceitar o convite de estar aqui com a gente, e o que te levou aí para essa área de proteção de dados. Perfeito. Primeiro, agradecer, né, do Ricardo, por estar aqui, pelo convite. É muito importante para mim falar um pouquinho desse tema, justamente pelo que você falou, né? A gente ouve muito falar, mas a gente não sabe muito bem o que é. Então, tentar desmistificar isso aqui para vocês hoje. Bom, o que me levou à privacidade e proteção de dados, eu falo que foi muita oportunidade da vida, assim, né? Como a gente estava conversando antes, eu queria ser delegada federal, então é uma coisa nada a ver. Né? Mas o caminho, assim, foi sendo trilhado durante a faculdade. Eu trabalhava aqui na Alterdata, em Teresópolis, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com LGPD, iniciei o projeto de adequação ali, fui de PO interna, mas depois eu acho que querendo um pouco mais, querendo aprender mais também de outras empresas, aí eu fui para essa área de consultoria e abracei a causa, né? Hoje eu trabalho realmente só com isso, já implementei mais de 50 projetos de adequação. Já trabalhei em projetos onde a empresa que eu trabalho agora, né, é de PO dessa organização, então a gente já consegue aí ter um bom know-how também sobre isso. É bem legal. Bom, legal. E assim, antes de pegarmos exatamente para explicar o que é LGPD, queria saber também quem é a Isabela Lapa. Sem ser advogada, doutora Isabela Lapa, quem é? Qual o seu hobby? O que você gosta de fazer? Perfeito. Bom, eu tenho 28 anos, sou solteira, bem nova, não tenho filhos, novinha, mas eu gosto muito de ler, ler, assim, eu acho que é o meu preferido, mas eu gosto muito de passear também com a família, com os amigos, eu acho que sair para comer alguma coisa. Sou cristã, então eu acho que cristão gosta de comer, né? Então a gente sai bastante para comer. Eu acho que é isso, assim, eu sou uma pessoa bem, bem caseira. Legal, bom. Né? E de forma simples, o que exatamente é a Lei Geral de Proteção de Dados? Dá para simplificar isso, né? Dá sim. Bom, eu gosto sempre de dar o exemplo do nosso dia a dia, né? Para ficar mais confortável e aí, principalmente para gente, pessoas comuns, para a gente entender um pouquinho o que é, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger a minha informação, o meu nome, o meu CPF, o meu endereço, todas as informações que ligam a Isabela Lapa. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo da drogaria. Você vai numa farmácia e aí você quer comprar algum item, a primeira coisa que eles te pedem, às vezes, é o CPF cadastrado, em troca de desconto, dando algum migué, né? Eu falo que é algum migué ali. E aí, o que acontece? Essa informação, eu acho que é isso que falta um pouco de conhecimento, essa informação ela não fica só com a farmácia. Muitas vezes há uma troca de dados entre planos de saúde, entre outras instituições que pegam essa informação daquela farmácia e aí cruzam dados. Então, por exemplo, a minha avó é diabética. Ela vai na farmácia, ela compra o remédio lá dela, tudo certinho, controlado. É óbvio que um plano de saúde sabe que ela está adquirindo aquele medicamento. Então, quando ela vai fazer a contratação de um plano de saúde, nesse exemplo, ele pode colocar um valor mais alto ou um valor mais baixo, dependendo da situação, dessa análise por trás. Estou falando que isso acontece? Não, é só um exemplo, tá? Então, a LGPD ela vem para prevenir um pouco essa relação que é, de certa forma, abusiva. Então, para a gente não ser prejudicado por conta dessa análise de dados, a LGPD ela fala que as empresas elas precisam ter um cuidado em relação a esses dados pessoais. E aí a gente trabalha nisso. Então, a gente trabalha em fazer com que a empresa seja mais ética, mais transparente, mais clara em relação aos dados pessoais que são tratados. Acho que legal. Ficou bem, acho que simplificou bem aí pra gente, né? Pra gente entender melhor exatamente o que é. Sim. Né? E assim, tem muita resistência ainda no mercado em colocar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aplicar de fato nas empresas, tem muita resistência, não tem?
Tem, e eu gosto de falar que tem, porque a gente também não está cobrando. A gente, como consumidor, a gente não faz essa cobrança com a empresa. Então, e assim, é muito comum você falar, eu te dou 10% de desconto se você colocar o seu CPF aqui. E a gente aceita, a gente vai lá e coloca e não questiona isso. Então, muitas empresas, elas ainda não vêm fazendo essa adequação por alguns motivos. Não tem uma cobrança por parte da sociedade, por parte dos titulares, né, que somos nós, e também não tem uma atuação ainda muito forte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a responsável por fazer essa fiscalização. Então, muitas vezes a empresa ela fala, isso não vai dar nada, isso não vai acontecer nada, porque de fato não tem uma fiscalização muito ativa em relação a isso. Então, o que eu sempre gosto de falar? Quando a gente pega alguma situação abusiva, o canal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados já tem um canal de denúncia, que a gente pode acessar e denunciar, porventura, alguma empresa, enfim. Essa movimentação vai acabar fazendo com que as empresas elas fiquem mais adequadas, porque, infelizmente, às vezes, quando chega no bolso, que vira consciência. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. A parte de cultura, ela vem melhorando muito, porque, de fato, já tem algumas multas, já tem algumas regulamentações que dão base para a gente. Então, as empresas, elas tomam consciência, mas muito grandes empresas. As empresas de pequeno porte, microempresas, aí já não tem tanto essa consciência assim. Elas ainda acreditam muito realmente que não vai acontecer nada, né? Sim. Isso, elas pensam muito isso. Eu mesmo conversando com alguns empresários e tudo, de vez em quando eu falo, mas você já se adequou a LGPD, você já se adequou à proteção de dados, e a maioria foi até falou, né? Acreditam que isso não vai pegar, acreditam que não vai funcionar, e não é assim, né? Pelo contrário. E até quando você começa a conhecer mais sobre a proteção de dados, eu acabei fazendo por conta da igreja ali, acabei conhecendo um pouco mais, eu sabia da importância, mas assim, eu mesmo, trabalhando na área de direito, por não ser minha área, sabia que era importante, mas não tinha muita noção daquilo, né? Sim. E aí, quando eu fui começar a pesquisar para isso, né, eu vi uma resistência muito grande de início, porque assim, isso aí não vai acontecer. Né, de gente da administração mesmo ali, dizendo, não, isso aí não vai pegar, nada disso. Eu falei, não é questão de vai pegar ou não, é lei. Sim. Você tem que se adaptar, e quando você se adapta e você começa a entender qual é o procedimento, você vê que é muito melhor para a empresa que muitas vezes não percebe isso. Né, muito melhor para a igreja, porque você consegue ter uma segurança maior e consegue trabalhar melhor também com os dados que você tem nas mãos, né? Perfeito. Né? E assim, não é questão de que não vai pegar. É o que você falou, é uma lei. Já pegou. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo, por mais que a ANPD ela não esteja multando, sancionando, assim, de forma mais rígida. No ano passado, a gente teve a primeira multa relacionada à LGPD, que foi numa empresa que não era uma grande empresa. Ela tinha um faturamento anual, se eu não me engano, de 27 e poucos mil reais. Então, não é uma empresa muito grande. E a multa foi de 14 mil reais. Então, assim, a multa foi quase que metade do faturamento anual dela. Então, isso é muito importante das empresas olharem. Não é... A NPD, ela não vai só na grande. Óbvio que a grande ela é mais visada, ela tem mais denúncia, porque ela provavelmente tem mais clientes, mas a pequena, se tiver alguma denúncia ali relacionada, ela também pode receber uma atuação. E aí não é... Eu gosto sempre de falar que, assim, multa relacionada à LGPD, que é lá no artigo 52, só a ANPD pode sancionar. Então, só a ANPD pode mexer naquilo ali. Mas a gente já está vendo uma atuação muito grande do Judiciário, do PROCON, dos Ministérios Públicos. Eles estão usando a LGPD como base para poder aplicar ali uma multa. Então, isso é muito importante, sabe? E muito importante pensar nisso. Vou te dar um exemplo. A gente pegou um caso que era uma reclamação, os colaboradores da empresa fizeram uma reclamação trabalhista junto com o sindicato, se eu não me engano, ou o Ministério do Trabalho diretamente, alguma coisa assim, nem era relacionado diretamente à LGPD. Era uma questão de vídeo monitoramento. Então, assim, às vezes o funcionário ele não sabe que aquele vídeo monitoramento está vinculado à LGPD, está vinculado à proteção de dados. Então, eles foram fazer essa reclamação. Quando o Ministério do Trabalho recolheu isso e foi fiscalizar, foi fazer a atuação dele, ele viu que, de fato, não tinha uma política de videomonitoramento, que não tinha o que a gente chama de ROPA, que é o Registro das Operações de Tratamento de Dados, não tinha um DPO nomeado. E aí, olha só, hein, Ricardo, que absurdo. Ele falou que cada sanção, cada descumprimento desse, se não fosse regularizado em até 30 dias,
cada um valeria R$50 mil. Caramba! Então, às vezes é muito mais fácil você fazer um projeto de adequação. É muito mais fácil você estar de acordo com a lei, porque você pode pegar multas que são exorbitantes, sabe? Sim, e que quebram a empresa, simplesmente. Exatamente. Então, assim, poxa, ali, nessas 3 questões, já seria R$150 mil. Então, tem que ter muita atenção nisso, sabe? É uma legislação que realmente já pegou. Não tem essa, não vai pegar. Ela já está aí. É uma questão de tempo. Uma questão de tempo para saber se você vai cair ou não. Vai cair ou não, né? Exatamente. E hoje, com o sistema eletrônico, isso se torna muito mais fácil, né? Com o sistema digital em si. Perfeito. É facílimo. A fiscalização é digital, então você não precisa mais do fiscal batendo ali. Isso. Né? Eu, como consumidor, eu posso chegar na NPD, fazer uma denúncia e essa denúncia ela pode acabar caindo ali para ti num processo administrativo e pronto, sabe? E denúncia, assim, não é uma situação difícil, né? A denúncia não é... A pessoa não precisa saber a lei, nada disso. Ela entende ali que houve realmente um prejuízo, denuncia e acabou. Exato, exatamente. Né? Isso realmente a gente precisa estar muito mais antenado e muito mais consciente disso. Sim. Né? Para não chegar a ter penalidades tão elevadas, né? Como essa mesmo que você falou, de simplesmente inviabilizar um negócio porque não se teve o cuidado de se tratar os dados adequadamente. Exato. Né? Uma questão que muita gente me pergunta, né, empresas pequenas e tudo, é exatamente isso. Qualquer empresa tem que se adaptar à lei, não tem? Sim, o foco é o tratamento de dados pessoais. Então, se a organização trata dados pessoais, ela precisa se adequar à LGPD. Inclusive microempreendedores, tá? Dependendo dali do qual é o serviço, tratando dados pessoais, precisa se adequar à legislação. O que a NPD fez? Ela separou que para empresas de pequeno porte, microempresas, startups, até mesmo os microempreendedores individuais, eles têm um certa, como é que eu posso dizer, benefício por serem menores. Então, eles têm prazo em dobro para responder às solicitações, eles podem fazer o que a gente chama de registro das operações de tratamento de dados, eles podem fazer de forma simplificada. Então, existem certos benefícios que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já se posicionou e regulamentou sobre. Mas todo mundo que faz o tratamento de dados precisa se adequar. E aí, é muito importante eu falar que colaborador também é pessoa física e tem dados pessoais, porque muita gente acha que é só para cliente. Não, então, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu atendo só pessoa jurídica, eu não atendo pessoa física. Mas eu tenho os meus colaboradores e ali existem dados pessoais. Então, o meu RH trata dados pessoais. A minha contabilidade, que vai pagar a folha de pagamento, trata dados pessoais. Então, isso também tem que ser visto, sabe? É um tratamento tanto interno quanto externo, né? De consumidores, titulares diretos. É interessante falar isso mesmo, porque a gente tem muita ideia só do consumidor em si, né? E não de quem está trabalhando ali. Exato. Os colaboradores nem são esquecidos da gente. E, assim, nessa questão também, a gente vê muito essa situação do seguinte, você até falou um pouco aí da situação, às vezes a pessoa solicita dados e aí tem um prazo em dobro, mas qualquer pessoa, se ela solicitar os dados que você tem da empresa, né, por exemplo, a pessoa foi lá, foi atendida pela minha empresa, tudo isso, e eu guardei aqueles dados. E aí, dali a uns 2, 3 meses, a pessoa quer saber quais dados que eu tenho dela. Né? Às vezes ela nem fechou um negócio comigo, mas foi atendida e tal, e ela quer saber. Ela tem o direito de pedir esses dados, eu tenho a obrigação de fornecer, tem um prazo. Sim, isso tudo é muito previsto na LGPD. Como é que funciona, tá? Os titulares, quando eu falo titular, somos nós, tá? Então, nós temos direito de saber tudo que aquela organização fez em relação ao nosso dado pessoal. Quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, é tudo, desde o momento que você coleta essa informação até o momento que você elimina e descarta essa informação. Então, o que acontece? Quais são os nossos direitos, né? Se eu posso dizer assim. Eu tenho o direito de pedir para ver se aquela organização teve acesso ao meu dado pessoal ou não. E aí é uma resposta simples. Eu posso pedir para ver quais os dados que ela teve acesso ou não. Se ela compartilhou essa informação com outra empresa. Se ela recebeu essa informação de outra empresa. Se ela excluiu, como que ela excluiu. E eu tenho o direito de pedir a portabilidade. Na portabilidade, eu gosto sempre de dar o exemplo do plano de saúde. Quando você troca de plano de saúde
e quer pedir a portabilidade das suas informações médicas, então, a gente também pode pedir a portabilidade dos meus dados pessoais. Eu saio da empresa Y, vou para X e eu quero transferir essas informações. Eu posso pedir isso também. A gente fala de consentimento na LGPD, né? Dependendo da situação, eu preciso dar o meu consentimento que eu estou autorizando aquela empresa a usar os meus dados pessoais. O consentimento, assim, eu sempre tenho um pé atrás, porque ao mesmo tempo que você autoriza, você pode desautorizar. Então, um dos meus direitos, por exemplo, é voltar atrás. Olha, eu autorizei você a fazer o tratamento desses dados, mas, sei lá, passou 2 meses, não quero mais. Então, o consentimento, ele tem essa via de mão dupla. Eu posso pedir, por exemplo, é uma decisão que foi tomada por inteligência artificial, que está bombando, né, agora. Uma decisão tomada por inteligência artificial. Eu não concordo com essa decisão. Eu posso pedir para um ser humano revisar essa decisão que foi tomada por inteligência artificial. Então, assim, são direitos que a gente tem e que a gente pode pedir para as empresas. Geralmente, o que as empresas fazem? O que é uma boa prática, tá? No site ou num canal que essa empresa possui, tem uma parte de LGPD onde eu consigo ser direcionada para fazer essa solicitação. Essa solicitação, ela tem que cair no DPO, e aí pode ser um DPO interno ou externo, mas tem que chegar até o DPO, e aí o DPO que dá essa resposta, ele que vai dar esse retorno para o titular. E aí, qual é o prazo, né? 15 dias, mas falando aí de microempresa e empresa de pequeno porte, prazo em dobro. Então, a gente teria ali entre 15 e 30 dias para poder responder, dependendo do porte da empresa. E a gente pode responder tanto em formato simplificado, que seria só uma resposta simples de um e-mail, ou uma resposta ali no protocolo, isso tanto faz, ou num formato completo. E aí, geralmente é como se fosse uma petição, né? A gente faz aquele mais completinho para encaminhar para a pessoa e tudo certo. Mas em praxe ali, 15 dias é o prazo final para a resposta, tá? Pode variar dependendo da situação. Tá. Interessante, E a gente muitas vezes não pede essas informações, não sabe que tem esse direito, né? Exato. E as empresas não sabem o risco que estão correndo. Porque, por exemplo, se hoje uma empresa que não está regulamentada em relação a isso, né? Não tem uma boa política de proteção de dados, chega lá um consumidor e resolve solicitar essas informações, como é que ela entrega essas informações? Exatamente. A gente gosta de fazer eu sempre recomendo, assim, que quando a pessoa trabalha com LGPD, implantando, né, LGPD nas empresas, é sempre legal também, às vezes, fazer um teste. Porque às vezes não tem um fluxo, como a gente falou no início, né? A cultura ela ainda está surgindo, então as pessoas elas não costumam questionar. Elas não costumam pedir a eliminação da minha informação. Elas não chegam na empresa, olha, eu não quero mais que você trate meus dados pessoais. Elas não costumam fazer isso. Então, eu gosto sempre, às vezes, de fazer uns testes. Ligar para um canal de atendimento, ver se a pessoa vai saber responder, ver se ela vai saber direcionar. Porque também tem muito disso. Não adianta você só implementar ou só ser um DPO interno, por exemplo. Você tem que gerar uma cultura dentro da empresa. O cara que está lá na ponta, no atendimento, no suporte, na recepção, seja onde for, tem que saber o que vai fazer se alguém perguntar alguma coisa sobre a LGPD. Tem que saber direcionar o titular de dados. Então, a empresa ela precisa ter essa estrutura, sabe? Para recepcionar essas informações também. E para cumprir o prazo, né? Porque se você tem 15 dias para responder, se ninguém te fala... Se ninguém te fala nada, né? Como é que você vai fazer, né? Exatamente. Né? Algo que eu senti muito até, né? Quando eu estava... Né? Eu não trabalho com essa área, mas exatamente como falei, né? Da questão da igreja lá. Sim. E eu senti muito isso quando a gente foi atrás de algumas empresas para colocar um sistema lá de informação e tudo, né? Criar o aplicativo, e muitas empresas dizendo que tinham a política de proteção de dados e, na verdade, quando você começava a questionar esses pontos, elas não tinham como te informar. Sim. Elas não sabiam como responder. Né? A gente analisou ali pelo menos umas 6 ou 7 e só 2 que eu realmente vi que tinha, sim, uma política ali de proteção de dados funcionando bem. Né, que todos os questionamentos que estavam sendo feitos, né, até para uma segurança nossa, todos os questionamentos que estavam sendo feitos, eles conseguiam responder, eles sabiam o que estavam falando. Perfeito. Tinha o responsável nessa área, né, que ele chamava até o encarregado, né, que eu até queria que você me explicasse um pouco quem é esse encarregado também de proteção de dados, e eles sempre falavam isso, qualquer coisa você vai conversar e tudo com esse pessoal, com esse time, e realmente de 2 funcionavam. Das outras, a gente via que, na verdade, diziam que tinha,
até estavam iniciando uma implementação, mas não tinha uma política já bem montada, que te desse uma segurança de que se eu precisar, se alguém me pedir esses dados, eu vou ter como entregar dentro do prazo e vou ter todas as informações que eu preciso. Sim. Né? Infelizmente, assim, tem muita... E aí, essa sua fala tem muitos pontos importantes, assim. Infelizmente, tem muita empresa que tem a política para inglês ver, né? Aquela política que guarda na gaveta, ninguém sabe nem da existência dela. Isso é um problema muito grande, porque a ANPD, ela não vai ver só a política, ela não vai ver só o documento, ela quer saber se os funcionários foram treinados para isso, ela quer saber se o pessoal sabe o que é LGPD, se os colaboradores sabem quem é o DPO da empresa. Então, são perguntas assim, que hoje são consideradas até básicas, que as empresas precisam ter internamente. Esse é um passo. O outro passo que você falou que é muito importante é que tem muitas empresas que prestam serviço para pessoa jurídica. E aí elas, às vezes, não se sentem assim, eu tenho que me adequar à LGPD. Qual que é o problema? É exatamente essa cadeia de suprimentos que você falou. Eu, como pessoa jurídica, quero contratar um sistema, nesse exemplo que você falou, que é uma outra pessoa jurídica. Nessa relação, antes de contratar, eu cobro que essa empresa tenha a LGPD implementada. E isso tem sido muito ponto de partida para saber se eu contrato ou não. Por quê? E aí, por isso que as empresas precisam ficar muito ligadas nisso. Por que acontece isso? Se eu não faço a implementação da LGPD, eu posso perder esse contrato. E esse contrato ele pode ser muito importante para mim, financeiramente falando, né? Porque são contratos entre empresas. Então, eu tenho a chance de perder esse contrato. Então, as empresas, elas começam a perceber que não é só o titular de dados, não é só a ANPD que está me cobrando, mas o próprio mercado, para eu continuar sustentável, para eu continuar vivendo, me cobra em ter uma implementação de LGPD. Então, a gente começa a enxergar muito isso, né? É o que a gente chama de due diligence. A gente faz a due diligence com esse fornecedor para ver se ele está adequado ou não. E por que isso? Aqui eu vou tentar não falar tão juridiquês, mas... Não, tá jóia, mas depois a gente vai tentando traduzir. Por que isso? Quando a gente fala da LGPD, a gente fala de responsabilidade solidária. Ou seja, se der um problema na empresa que eu tenho relação contratual e esse problema envolver os dados pessoais que eu trato e compartilho com essa empresa, isso pode respingar em mim. Porque eu não me atentei ao fato dessa empresa estar ou não adequada à LGPD. Então, às vezes o problema não foi na minha empresa, o problema não está comigo. Mas se eu tenho relação contratual com essa outra empresa e teve algum problema de dados pessoais que envolveu os meus dados pessoais, eu também posso responder pela multa, pelas sanções e por aí vai. Então, o mercado começa a se cobrar, sabe? E isso é muito interessante de perceber. E é interessante, né, essa questão até da responsabilidade solidária, muito por isso mesmo, porque aí se eu não souber, né, como que a empresa ali está trabalhando, a empresa de software que eu vou contratar, eu sou uma empresa que eu não vou trabalhar muito com proteção de dados, mas eu quero ter uma empresa de software ali que vai me ajudar, né, tudo isso, e aí eu não faço, não tomo esse cuidado, quando eu preciso atender o meu consumidor, eu não consigo. Isso. E aí eu vou responder. Exatamente. Né? Eu vou responder. Exatamente. Ainda que eu diga, não, mas foi erro da empresa que eu contratei, não importa. Isso é, né, tentando tirar aí um pouco de jurídico, que é difícil, mas tentando tirar um pouco isso, né, é isso. Para o consumidor não importa quem errou, o que importa é que ele foi lá, contratou um serviço seu, mas eu contratei um terceiro para prestar aquele serviço. Aquele terceiro errou, tudo bem, mas para o consumidor você que é o responsável. É isso, exatamente. É isso. Então, tem algumas relações também que acho que não entra aqui, mas, por exemplo, a LGPD fala de controlador e operador. São responsabilidades. Então, o problema foi no operador, tudo bem, mas o controlador ele responde justamente por isso, por não ter garantido que o operador estava de acordo com a LGPD. Isso é bem preocupante, assim, nesse sentido. Preocupante que eu digo numa situação do seguinte, às vezes você acha, né, você é empresário, acha que está atendendo ali, que está tudo correto, porque você contratou uma empresa que diz que está atendendo, na verdade não está, e quando acontece você vai responder e não tem o que fazer. Você pode depois entrar, a gente chama, né, ação de regresso, talvez, numa situação dessa, mas você vai responder ali imediatamente. É isso. Né? E é importante, assim, da sanção,
eu tenho muito receio do susto, sabe? Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que só funcionam assim. A gente fala de uma multa que, se for em dinheiro, ela é uma multa de até 2% do faturamento da empresa. Dependendo do tamanho da empresa, 2% é muita coisa. É muita coisa. Então, tem um limite, mas o limite é 50 milhões. Então, assim, é muita coisa, sabe? Então, é muito importante que todo mundo fique atento a isso. É, verdade. E aí é um tema bem interessante por conta disso, porque a gente acha muitas vezes que nada disso vai acontecer, e não é verdade, né? Pelo contrário, a gente está vendo que na prática está acontecendo. Você mesmo está trazendo exemplos aí, né, das próprias empresas exigindo, porque sabem que isso vai dar problema lá na frente. Sim, né? E já vem dando, né? Já vem dando. Uma outra coisa que muita gente reclama, passa a reclamar até disso, né, os consumidores e tal, o contrato tem enorme, eu não vou ler. E aí, o que acontece numa situação dessa? Ainda mais com a LGPD hoje em dia. Eu gosto muito de dar o exemplo, assim, acho que o mais fácil e do nosso dia a dia. Eu gosto de dar o exemplo da Meta. Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim. A Meta, ela foi sinalizada pela ANPD que, se ela não fizesse uma alteração específica da política de privacidade dela, a ANPD ia ter que entrar com a multa ou então pedir para tirar do ar. O que acontece? Foi letras miúdas, sabe? As letras miúdas. Então, tinha lá, bem pequenininho, na parte política de privacidade, bem no final, que eles iriam compartilhar as informações dos consumidores, né, do pessoal que utiliza ali as redes sociais, com uma outra empresa, e estava lá, pequenininho. Então, assim, o que a LGPD fala? As empresas, elas não podem querer esconder, elas precisam ser transparentes. Então, mas é óbvio também que o consumidor ele tem que ler, né? Aí também não adianta, tem que ler. Mas ela fala que as empresas têm que ser muito transparentes. Então, a linguagem tem que ser fácil, tem que ser clara. A letra não pode ser pequena, a letra tem que ser grande. Então, e a empresa, como boa prática, ela pode sempre fomentar discussões sobre isso. Eu gosto de dar o exemplo do Itaú. Assim. O Itaú ele fez uma sequência de vídeos, não sei se você chegou a ver, mas uma sequência de vídeos, propagandas, falando ali sobre dados pessoais. Que eu achei bem interessante ali. E isso é muito legal. Eu lembro de um que era o rapaz atravessando a rua e o outro pegava o celular e aí começava a falar, não, seu CPF é esse e tal. Então, são formas de conscientizar aquelas pessoas que utilizam o serviço em relação às medidas de segurança que a empresa adota. Isso é uma boa prática. É legal fazer isso. A ANPD vê isso com bons olhos. Então, por mais que às vezes não vá te blindar de um incidente de segurança, ninguém pode garantir que está 100% seguro. Não existe isso hoje. Mas por mais que você não possa dar essa garantia, você começa a dar sinais de boa fé, de transparência. E a ANPD vê isso muito com bons olhos, sabe? Então, isso é muito importante. As empresas, elas não podem colocar aquele negocinho pequenininho, não pode querer esconder, tem que ter cláusula de privacidade e proteção de dados, tem que ser transparente, tem que ser claro ali com a gente, né? Com os titulares. Exatamente. Né? E até você falou na questão do compartilhamento de dados, que hoje é o que realmente, assim, é o que faz as empresas, muitas vezes, contratarem tudo. A própria questão da Meta, ela vive de compartilhar dados. Sim. Né? E como que a gente faz para, como consumidor ali, como usuário, né, como o destinatário ali nessa situação, como que a gente faz para a gente entender um pouco mais se realmente ele está compartilhando? Essa empresa ela pode compartilhar dados com qualquer outras empresas ou não, né? Mas para a gente ter uma noção um pouco sobre isso. Eu gosto sempre de falar, assim, eu não sei se todo mundo já percebeu isso, né? Mas eu sempre gosto de falar isso em treinamento. Quando você se cadastra num aplicativo, né, que é esse caso, sei lá, Facebook, rede social no geral, você não paga nada. Pois é. Mas você está dando seu dado ali. É. Você está pagando com a sua informação. Então, esse que é o problema. E aí a gente entra num circuito que, se não tiver nada regularizando isso, aí a gente... Quem nunca escutou aquela frase, né? Que os dados é o novo petróleo, são o novo petróleo. Porque é disso que o anúncio vende, é disso... Minha mãe, foi muito engraçado, minha mãe um dia falou assim, Isa,
eu tava falando aqui perto do meu celular que eu tava precisando de não sei o quê, e aí quando eu abri meu Instagram, veio um anúncio lá do que eu tava precisando. É Deus falando comigo? Não é o universo que tá te dando essa notícia. É porque você autoriza ali, o teu celular fica com o microfone, ele ouve o que você tá falando, e é óbvio que o algoritmo funciona para isso, né? Para te entregar esses anúncios, enfim. Então, o que é importante a gente sempre pensar? Eu acho que isso, da parte cultural, é muito bom você ter consciência de que isso acontece e do que você está colocando nas redes sociais, colocando ali nos aplicativos e tal, sabendo que tudo isso é compartilhado, tá? E isso tudo é compartilhado com a tua ciência e com a tua concordância, porque quando você baixou, tava lá a política de privacidade, falando sobre tudo isso. Normalmente as pessoas não leem, exatamente, mas tá tudo ali. Exatamente. Então lá tem tudo isso descrito. O que a empresa pode fazer? A LGPD, e isso é muito importante também falar, a LGPD ela não veio proibir o uso de dados pessoais. Quando a LGPD surgiu, todo mundo ficou alucinado, né? Pô, vou falir, porque como é que eu Agora vou... eu não posso mais usar os dados para nada. Exato. Então, assim, todo mundo ficou muito desesperado por conta disso. O objetivo não é proibir, o objetivo é transparência e clareza. Então, eu compartilho dados pessoais? Compartilho. Eu tenho que ser claro com quem eu compartilho, por que eu compartilho e qual a base legal que me autoriza a fazer esse compartilhamento. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico, tá? Eu acho que todo mundo já passou por isso também. Quando a gente é funcionário ou quando a gente tem um funcionário, a gente precisa receber ou pagar a folha de pagamento. Geralmente, eu tenho um contador que me ajuda a fazer isso. Ou eu tenho uma área específica que vai me ajudar a fazer esse pagamento. Eu tenho o banco, por exemplo, que eu preciso dele para pagar o salário do meu colaborador. Então, eu posso compartilhar essa informação? Posso. Por quê? Porque tem a CLT falando que eu tenho que pagar o salário. Então, eu compartilho essa informação com o objetivo de pagar o salário do meu colaborador e eu tenho a base legal, que é a execução do contrato ou, nesse caso, né, o cumprimento de uma obrigação legal. Então, eu preciso ter esse caminho. O problema é que a empresa não tem esse caminho, não tem essa consciência. Ela compartilha, e aí você pergunta, por que você compartilha? Aí dá tela azul. Não sabe, entendeu? Então, é esse trabalho que a gente faz, assim, tem que regularizar. Isso vai para a política de privacidade, para dar transparência ali para aquele funcionário, nesse exemplo, né? Que está tendo seus dados pessoais compartilhados. Ah, legal, bem interessante, e, assim, outra questão também que levantam muito é o seguinte, né? Eu vou ter que guardar esses dados para sempre? Não vou? Como é que funciona isso? Eu posso guardar? Não posso? Pelo amor de Deus, não. Então, tudo gira muito em torno da finalidade e da base legal. Então, assim, a partir do momento que acabou a minha finalidade, a LGPD fala que a boa prática é excluir. Então, vamos usar uns exemplos, né? Vou continuar nesse exemplo do funcionário, que eu acho que funciona bem. O funcionário foi desligado. Eu posso imediatamente excluir essa informação? Não. Por quê? Ele pode ajuizar uma ação trabalhista, por exemplo. Então, para a segurança da empresa, ela precisa ficar com isso armazenado durante um tempo. Eu tenho um contrato de aluguel. A imobiliária tem o meu contrato de aluguel lá guardado com ela, tudo armazenado bonitinho. A imobiliária ela pode se desfazer desse contrato do nada? Não, porque corre riscos também de ações judiciais. Então, assim, depende muito da situação, depende muito do documento. Então, a gente fala sempre para olhar para a finalidade e olhar para a base legal que autoriza você manter aquela informação. Isa, eu tô com essa informação aqui na minha empresa porque eu quero. Não tem finalidade, mas eu quero ficar com ela aqui porque é um registro da empresa. Não pode. Aí, o que a gente orienta nesse caso? Se for uma questão muito... Porque tem isso, né? Empresa muito grande, ou até mesmo empresa pequena que trabalha com análise de dados, existe muito isso de guardar para sempre, né? Quer ficar para sempre com aquela informação, porque vai que um dia eu preciso. Usar, né? E aí, o que a gente fala? A gente fala da anonimização. O que acontece? A LGPD ela fala sobre eliminação e pseudonimização. Qual que é a diferença? Eliminação eu descarto. Eu vou rasgar aquele papel, eu vou deletar aquela informação do meu sistema e acabou. Não vou conseguir ter mais acesso. A pseudonimização, eu vou trocar aquele meu dado por um asterístico.
Então, ao invés de ter o meu CPF completo, vai estar lá 001 ponto, asterístico, asterístico, asterístico. Pseudonimização, eu consigo reverter. Então, eu coloquei lá o asterístico, mas se o Ricardo chegar lá e colocar uma senha, ele consegue visualizar. Isso é pseudonimização. Se eu tenho eliminação ou pseudonimização, a LGPD continua se aplicando normal. Porque o dado ele ainda está ali. Ele só está mascarado, mas ele ainda está ali. Ele existe ali, tipo uma criptografia, né? Criptografia é diferente, mas tipo uma criptografia. Se eu for para anonimização, é diferente. Por quê? O meu asterístico que eu coloquei não é reversível. Não adianta você colocar uma senha. Não vai voltar mais. Então, o que a gente recomenda? Se a empresa não quer eliminar, a gente fala para ela anonimizar. Porque o dado anônimo, como ele não tem reversão, a LGPD não se aplica, porque ele deixa de ser um dado pessoal. Então, a gente sempre fala. Então, ao invés de você colocar o nome completo da pessoa, coloca ele embaralhado. Tenta fazer embaralha ele, mas não pode ter reversão. Não adianta eu botar uma senha lá e voltar tudo ao normal. Tem que ser um negócio que seja fixo, sabe? Tem que ser definitivo, assim. Então, tem essa possibilidade também para as empresas que não querem excluir de jeito nenhum. Mas é importante excluir, assim, depois que acabar a finalidade. E aí, né, depois que acabar a finalidade, por exemplo, se eu pretendo futuramente tentar, né, conseguir um contrato de novo com aquela pessoa, prestar um serviço de novo, eu poderia guardar esses dados também, com dados de contato, algo nesse sentido, ou não? Então, as empresas guardam. Não posso, né, também falar que não guarda. Que não guarda, todo mundo guarda. Exatamente. Nenhum empresário vai falar assim, beleza, elimina. Não. Acabou, elimina e pronto. Ninguém vai falar isso. Então, quando a gente fala ali do lead, né, que é aquela pessoa que ainda não comprou nada comigo, tô ali conversando, enfim, etc. Esse dado, geralmente a empresa ela tem algum fluxo. Então, ela revisita, sei lá, os leads que tem 1 ano. Geralmente não demora, não pega o de 5 anos para trás. Porque o que acontece? A LGPD ela também fala sobre um princípio, que é o princípio da qualidade do dado. A informação ela tem que estar atualizada, ela tem que estar correta, ela tem que estar direitinha. Eu não posso... Então, um dado de 2 anos atrás, hoje ele já é obsoleto, ele já não é aquela informação com qualidade. Então, geralmente, a gente vai para a anonimização. Ele mantém por questões estatísticas da empresa, análise de banco, etc. Mantém ali, mas fica anonimizado. Geralmente acontece isso, tá? Para bancos que são bancos de dados muito grandes, né, que são antes da entrada em vigência da LGPD, então até ali mais ou menos setembro de 2019, essas informações elas ainda precisam ser regulamentadas pela ANPD. Tecnicamente, o que vale é da vigência da LGPD para frente. Então, tem isso também, sabe? Mas é muito difícil fazer essa separação com as empresas. Então, quando a gente faz, a gente trabalha de uma forma geral. A gente orienta e trabalha de uma forma geral. Para mudar mesmo os anteriores, né? Isso, para anonimizar tudo. É mais seguro, né? Mais garantido. Exato. Si, né? Gente, é aquilo, né? Você prefere anonimizar ou ter uma multa que pode ser de até 50 milhões? Melhor, né? É o risco. Exatamente. Infelizmente, já estamos acabando aí no nosso podcast, mas agradeço muito a sua participação. Né? E antes da gente terminar, eu costumo sempre fazer uma pergunta. Né? Qual o principal conselho aí que você poderia deixar para a gente, para os nossos ouvintes, telespectadores? Perfeito, perfeito. Eu acho que para os ouvintes, né, de forma geral, como pessoas físicas, né, tudo certinho, fiquem atentos a isso. Então, perguntem para as empresas, questionem como que elas estão tratando o dado pessoal. Se você receber uma ligação indesejada, um e-mail que você não quer receber mais, pede para excluir. Não fica com esse, mas como é que eu vou fazer e tal. Não, pede para excluir. Né? É feio, eu não quero. Pede para excluir, não precisa ficar ali. Então, entenda que realmente você é o dono do seu dado pessoal. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu sou dona da minha informação, do meu dado pessoal, e não são as empresas que vão comandar isso. Então, para o ouvinte, né, pessoa física, eu sempre dou muito esse conselho, assim. Já para os empresários, gente, por favor, né, se adequem à LGPD. Se você não adequou, tá atrasado, tá atrasado demais, demais, assim. E eu falo realmente da questão do mercado. É um benefício enorme para a empresa. A gente sempre orienta que coloque isso até mesmo às vezes na proposta de venda, porque
é um diferencial. Então, tem gente que ganha contrato ali, né? Enfim, tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica, porque tem a LGPD implementada. Então, assim, não é um custo, é um investimento que você faz na sua empresa. Então, é muito importante que essa adequação também ela funcione, sabe? Bem, bem importante. Então, por favor, gente. Por favor, faça logo. Se não fez ainda, corre para fazer. Exatamente. Muito obrigado pela participação. Gostei muito. Né, aprendi muito, acredito que quem está assistindo também aprendeu bastante aí. Né, e peço que você sempre compartilhe, curta, né, comente, para que a gente possa continuar aqui trabalhando, fazendo o Conect Advogados acontecer, que a gente possa continuar levando para você aí conhecimento do direito para o nosso dia a dia, né, porque o direito nada mais é do que regulamentar as nossas relações diárias, né, regulamentar o nosso dia a dia, nos dar segurança para isso. Né, então, faça isso. Né, faça o C aí para se conectar e vamos seguir em frente, pensando agora sobre a proteção de dados, sabendo a importância que é esse tema que muitas vezes a gente não quer ouvir falar, muitas vezes a gente não quer saber, mas né, nesse bate-papo aqui com a doutora Isabela, a gente viu quão importante é para a gente, para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. O nosso dado é dado nosso, né, como ela deixou bem claro, o seu dado é seu. Né, e ninguém pode usá-lo indevidamente. Então, a lei vem para isso, vem para te dar essa proteção e permitir que você compartilhe da forma adequada, permitir que o empresário compartilhe da forma adequada para não ter riscos maiores. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Espero realmente ter ajudado aí. Ajudou bastante, um pouco. E tamo junto, assim. Clareou muito. Pelo menos para mim, clareou bastante. É assunto aberto para falar. Então... dá para ir mais outras vezes aí, com certeza. Isso aí. Obrigada, tá, Ricardo? Que agradeço.